Hoje eu quero falar sobre a fé e o sentimento. E o que isso tem a ver com a sua vida financeira? Está aqui do lado. O que isso tem a ver com a sua vida profissional? O que isso tem a ver com o seu futuro? Tanto a fé como o sentimento, eles começam a agir dentro de nós. E querendo ou não querendo, você colhe dos frutos da fé ou do sentimento do lado de fora. Então nós temos várias pessoas que hoje, elas estão acumulando fracassos, derrotas, em cima de derrotas. Porque lá atrás, elas deram ouvidos à voz do sentimento. E nós temos pessoas que estão colhendo vitórias. Porque lá atrás, elas deram ouvidos à voz da fé. E se manteram no caminho da fé. Porque não adianta só você ouvir a voz da fé. Você tem que se manter na fé. Pessoas que já fracassaram. Pessoas que já perderam. Pessoas que tomaram certas atitudes que no início deu errado. Mas elas não desistiram. Eu estava vendo uma entrevista do Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook. Ele disse assim: o Facebook não foi a minha primeira empresa, o Facebook não foi a minha primeira tentativa. Eu tentei com chat de mensagens, eu tentei com aplicativo, eu tentei várias vezes e fracassei. Mas ele não desistiu. E olha o que é o Facebook hoje, uma empresa bilionária. Olha o que ele é hoje, um bilionário. Então é natural que ao longo da caminhada você se depare com os desafios, você se depare com as lutas, você se depare com o mar agitado, com a tempestade. E diante dessa situação, você que vai decidir agir pelo sentimento ou agir pela o quê? Pela fé. Agora é certo que agindo você pelo sentimento, você vai fracassar. Quem age pelo sentimento? Aquela pessoa que ela age por aquilo que ela vê. Ela toma atitude por aquilo que ela sente. Você vive num país que, se você for olhar para a condição, olhar para a situação que passa o nosso país, que está aí cheio de crise, a economia abalada, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar de braço cruzado, não vai fazer nada. E é justamente isso que o diabo aponta. Aponta os teus defeitos, aponta que você não tem condição, aponta que para a tua vida não tem jeito, aponta o seguinte: você já tentou e fracassou lá atrás, você vai tentar e vai fracassar aqui também na frente. Mas cabe a você dar ouvidos à voz do sentimento, que é a voz do medo, a voz da dúvida, a voz da insegurança, que faz com que você se vitimize, faz com que você fique com coitadismo, faz com que você aponte a culpa dos seus fracassos a outros, a terceiros, e a sua vida não sai do lugar. Enquanto você agir pelo sentimento, você vai ser um empresário mal-sucedido, uma empresária mal-sucedida, uma modelo mal-sucedida, um médico mal-sucedido, um profissional mal-sucedido, um advogado mal-sucedido, um dentista mal-sucedido. Porque a pessoa pode subir um pouco, mas porque ela dá ouvidos à voz do sentimento, um tombo que ela toma faz ela voltar lá para trás de novo. Por isso que a vida não anda, a vida anda em círculos, não sai do lugar, porque sempre diante das lutas, diante da tempestade, você está dando ouvidos à voz do sentimento. Então eu separei aqui 3 alimentos muito consumidos pelo brasileiro, para dar um exemplo sobre fé e sentimento. Fé e sentimento. Essa água são as lutas que você passa, são os desafios que você vai ter que atravessar.
Você vai ter que atravessar. São os obstáculos que vão aparecer diante de você. É água fervendo, é água que não deixa você ficar o quê? Parado. Quando você, um exemplo, quando a gente coloca o ovo dentro dessa água que está fervendo, o que acontece com o ovo? A água muda o interior dele, ele endurece. Assim tem muitas pessoas que ela já enfrentou tantos obstáculos na vida, tantas lutas na vida, tantas dificuldades na vida, que hoje ela se tornou uma pessoa dura, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não acredita mais nada, uma pessoa que mal tem acreditado nela, quanto mais em Deus. Uma pessoa que tudo para ela, será que dá? Será que tem jeito? Sempre tem um será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Ela se tornou em uma pessoa dura. Por quê? O problema mudou ela. E por que o problema mudou ela por dentro? Porque ela enfrentou aquele problema com sentimento, com uma fé, mas uma fé tomada pelo sentimento. A gente tem outro tipo de pessoa que quando ela se depara com a água é como a cenoura. A gente coloca a cenoura na água, como que a cenoura quando entra na água fervendo? Dura. Mas quando a cenoura ela entra na água fervendo, o que acontece com ela? Ela amolece. É aquela pessoa que enfrenta o problema, ela fica, coitadinho de mim. Eu não mereço isso. Poxa, minha vida podia ser tanto como da minha irmã. Minha vida podia ser tanto como do meu irmão. Ó céu, ó vida, vive murmurando, vive reclamando da vida. Aí fala mal de pastor. Aí daqui a pouco o problema está na igreja, eu vou sair dessa igreja. O problema está nessa reunião, eu vou sair dessa reunião. É aquela pessoa que se auto-vitimiza, aquela pessoa mole, que qualquer problema leva ela a se afastar de Deus, que qualquer luta abala ela, qualquer coisa faz ela chorar, qualquer coisa leva ele a andar de cabeça o quê? Porque ela enfrenta os problemas dominado pelo sentimento de medo, sentimento de dúvida. Aí em Mateus 14:30, leia aí junto comigo, o que diz aí? Sentindo o vento, 14:30, sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, olha o que o sentimento faz. Olha o que o sentimento fez com Pedro. Pedro que estava andando por sobre as águas, Pedro que estava prevalecendo, Pedro que estava vencendo, ele sentiu o vento, sentiu medo e ele se afundou. É isso que o sentimento faz. Você quer afundar como empresário? Você quer afundar como marido? Você quer afundar como pessoa, como profissional? Dê ouvidos à voz do sentimento. Mas se você quer vencer, você tem que dar ouvidos à voz da fé. Não há nada impossível para a fé. A pessoa que é da fé, ela é como o café. Quem gosta de café aqui? Então, já que você gosta de café, vou colocar aqui o café na xícara. Ela é como o café. Quando o café se coloca o café na água, fervendo, o que o café faz? A água muda o café? Tá bom. O café muda a água. A pessoa que é da fé, a situação não muda ela muda a situação. A pessoa que é da fé, o problema não vence ela vence o problema. Mas e se ela fracassar? Tem problema não, ela vai continuar lutando. Quantas vezes que Naamã fracassou? 6 vezes, mas na 7ª ele foi curado da lepra. Você pode fracassar uma vez, o da fé pode fracassar uma vez, ele continua tentando. O da fé pode ter dado errado outra vez, ele continua o quê? Tentando. O da fé é aquele que ouve, e ouve a palavra de quem?
O da fé é aquele que é dirigido pelo Espírito, é aquele que não tem medo de tomar atitude, é aquele que sabe que para Deus colocar o chão, primeiro ele tem que colocar os pés. Então ele não tem medo de arriscar, ele não tem medo de partir para cima dos objetivos dele. Tem que abrir mão do meu emprego, minha carreira de anos, para abrir o meu negócio, eu abro mão, porque eu sou da fé. Mas vão dizer, o sentimento vai me dizer que não vai dar certo, o sentimento vai me dizer que vai dar errado, mas a fé diz que Deus é comigo, a fé diz que eu vou vencer, a fé diz que vai dar o quê? Certo. Mas a escolha de viver pela fé ou viver pelo sentimento, ela é de quem? Ela é sua. O que você escolhe? O que você escolhe? Estou perguntando, pessoal, o que você escolhe, fé ou sentimento? É a fé. Só a título de exemplo, a última coisa. O profeta chegou à casa da mulher, e a mulher disse assim para o profeta: eu estou endividada, meu marido morreu, deixou uma dívida aqui comigo. O credor está vindo para levar os meus 2 filhos de escravos, eu vou perder os meus filhos. A fé, o sentimento diz para ela: você vai perder os seus filhos. A fé diz para ela: o que você tem em casa não dá para nada. A fé diz para você, o sentimento diz para você, aliás, o sentimento diz isso para ela. O sentimento diz para você assim: você não tem condição, você não tem diploma, você não tem capital, você não tem como começar a empresa porque você não tem dinheiro. Mas a fé está dizendo: vai sem dinheiro. A fé diz para ela: vai lá e pede vasilhas para as tuas vizinhas emprestadas. A fé diz para ela: entra para o teu quarto com essas vasilhas e derrama o azeite. Resumindo, o azeite multiplicou, ela pagou a dívida e viveu do resto. Quem vive pela fé não é desamparado. Quem vive pelo sentimento vive desamparado. Sabe por quê? Porque quem vive pelo sentimento sempre vai precisar da mãozinha de alguém. Pedro, ele só precisou da mãozinha de Jesus porque ele deixou o sentimento entrar. Mas enquanto ele estava na fé, ele estava por cima, ele estava por sobre as águas. Enquanto você ficar nos sentimentos, vai ficar precisando da mãozinha do pastor Cleito, ou do pastor Beltrano, ou do bispo Ciclano. Enquanto você ficar apoiado no sentimento, você vai ficar precisando da mãozinha do gerente do banco, da mãozinha do seu amigo. Mas quando você aprender a viver pela fé, você não vai precisar da mão de mais ninguém, porque você sempre vai estar por cima. Amém, gente?